A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todo povo dessa terra. Não importa qual lado, qual igreja, né? O Senhor Jesus não tem placa. Não tem. A igreja somos nós. O Senhor Jesus tem povo, né? O Senhor Jesus, Deus diz: e este povo será meu. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, né? Então, que Deus abençoe a cada um de nós. E mais uma vez eu agradeço a Deus por estar sempre comigo, né? Porque muitas vezes nós não sabemos se dirigir a Deus, né? E nós questiona. Então, nós somos uma espécie de povo, de ser humano, que não agradece o que Deus dá. Nós passa por cima e já quer o outro mais na frente, né? O ser humano é assim, né? Mas eu agradeço a Deus porque até o dia de hoje Ele me ajudou. Até aqui Ele esteve comigo. E não é por um acaso que Ele me colocou esta mensagem, que tem outras pessoas que fazendo de forma ao contrário que Deus quer. Jamais Deus quer que nós até mesmo pedimos alguma coisa a Ele. Se nós somente agradecer, isso já é o suficiente. É como o rei Davi diz. Então, quando nós agradecemos, o coração de Deus vai estar ciente de que nós se agrademos do que Ele fez conosco. Então, mas se o ser humano não agradece e quer ir de mal ao pior. Você quer ver como é? Eu estou falando baseado na mensagem que Deus vai falar conosco. Deus, Ele diz bem claro: não importa você soltar a palavra, não importa você falar, importa você praticar. Você ter acesso e não o prová-lo, e não o senti-lo, do que significa, ou como que funciona, ou qual o caminho, o que tem nesse caminho. Então tudo faz sentido no que esta palavra que Deus nos vai falar. Presta atenção, um homem rico, ali diante, no meio de judeus, e ele queria se aparecer, ao mesmo tempo queria falar no nome de Jesus, como que se fosse: eu estou contigo, Jesus. Ele se envergonhou, melhor falar assim. Ele se envergonhou do Senhor Jesus. Ele queria participar ali, mas estava com vergonha porque ele era um homem muito
de classe muito alta, e que ia deixar ele para trás, ou seja, ao coração deste homem, ele ia perder ali crédito para aquela população que dizia que ele era grande, que achava ele grande. Mas como diz o Senhor Jesus, um só é grande, é Deus. Um só. Né? E foi provado que o que ele tentou fazê-lo, tentou ali colocá-lo, o Senhor Jesus, ali em uma prova, e que infelizmente não deu muito certo. Ele achou que o Senhor Jesus ia aplaudir. Quantos não tem no mundo que diz eu sou de Deus, mas o coração está longe, como diz lá em Isaías, e também lá em Romanos, se eu não me engano. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Olha essa mensagem aqui, se não é nesse sentido. João capítulo 3, versículo 1. Nicodemo visita a Jesus. É boa coisa? É boa coisa. Visitar o Senhor Jesus é boa coisa. Em que sentido? Aí vai entristecer o coração do Senhor Jesus. Em que sentido você vai visitar o Senhor Jesus? Querendo se engrandecer e colocando o Senhor Jesus para baixo? Com vergonha que o Senhor Jesus andava daquela forma, e ele, como no meio da população, ele era, entre aspas, grande, mas só que foi provado que ele não era grande. Grande era aquele que ele foi visitar, e ele não obedeceu àquela oportunidade. Então diz assim, ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais judeus. Este judeus, Nicodemo, de noite foi ter com Jesus. Por que ele foi de noite? Se escondendo. Ele não queria que ninguém fosse e ninguém visse. Tem uma mensagem, eu não sei, se eu não me engano é em Mateus, eu não estou bem certo. Ela diz assim, o Senhor Jesus: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Então o Senhor Jesus deu uma resposta a esse Nicodemo, que ele não soube responder. Ele não era grande, Nicodemo? Por que não respondeu então? Ele não era sábio, tinha sabedoria? Por que não respondeu então? Isto eu posso dizer, é a loucura do homem achar que é sábio, que é grande e que é valioso. Não, nós só somos valiosos quando nós damos crédito ao Senhor Jesus. Aí nós se torna valioso. Ainda que dentro de nós tenha o Espírito de Deus. Porque todo mundo diz, Deus soprou o Espírito dele em nós para nós ter vida. Mas aquele que não respeita, aquele que não aceita, aquele que não se coloca diante das instruções, dos mandamentos de Deus, infelizmente ele é vazio. O que ele é cheio de maldade. Eu vou provar aqui como que é. Então o Senhor, de noite foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi,
Esse Rabi quer dizer mestre, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Gente, eu peço até desculpa que minha voz está sumindo. Tá sumindo. Mas ele quis se... Ele no momento se achou grande e disse: eu vou visitar aquele homem. O Senhor Jesus nunca foi homem. Eu provo, na Bíblia não existe. Existe o Filho do homem, mas não existe Jesus homem. Na Bíblia não existe, eu não vi, eu quero ver. Se tiver alguém que tiver, eu quero, manda para mim que eu quero ver. Se tem o Senhor Jesus homem, não. O Filho do homem, porque ele foi nascido de homem. O Espírito Santo foi posto ali em Maria e foi que conforme ele nasceu. Mas ele jamais foi homem. Eu quero ver. Eu vejo discípulos, bispo, pastor dizendo aí, o Senhor Jesus quando estava em homem, aonde era que ele estava em homem? Na água lá, quando ele pegou Jesus, eu já vi gente falando que ele estava em homem, quando ele pegou Pedro. Se ele tivesse em homem, ele tinha pegado Pedro, ele tinha afundado também. A distância que ele estava de Pedro, será que ele estava triscando no dedo ali, tocando na mão de Pedro para ele pegar? Se ele estava em cima da água, como que ele ia ser homem? Até Pedro, naquele momento que ele estava caminhando nas águas, estava sobrenatural, ele não estava ali homem, não. Ali é o Espírito Santo que estava em Pedro naquele momento. Era. Tenta caminhar na água, no mar aí, sem nada, vai lá, tenta lá. Então ele se achou grande e disse: Rabi, sabemos que tu é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. A isto, ou seja, a isto quer dizer, com este sentido, o Senhor Jesus respondeu, né? Em verdade, vos digo, que se alguém, quem era esse alguém? Este incrédulo que estava falando com o Senhor Jesus. Este que estava querendo se aparecer, que estava se envergonhando do Senhor Jesus, achando que era maior do que o Senhor Jesus. E tem muitos aí, por aí, achando que é Jesus, já maior do que Jesus. É? Então nós temos que ter uma consciência. Nem se o poder do mundo inteiro estivesse em você, você não era maior do que Jesus. Tá? Então o Senhor Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque dentro daquele homem estava vazio. Ele não creu no Senhor Jesus. Ele estava, eu até digo, colocando o Senhor Jesus como um homem qualquer. Nem como igual ele não estava colocando o Senhor Jesus. Ele estava colocando como menor. Ainda que ele disse: sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus. Por que ele foi de noite então? Para ninguém não ver. Se era maior, ou seja, as pessoas não iam se alegrar. Falou assim: olha, um homem, entre aspas, que é grande aqui na terra, foi visitar aquele lá, então aquele lá é maior do que ele. Mas não, ele se envergonhou
da forma que o Senhor Jesus andava. Humilde, andando com todo mundo, recebendo todo mundo. Tem gente aí que não recebe. Tem pastor, tem bispo que eu vejo com meus próprios olhos. Não recebe como o Senhor Jesus manda receber. Quem é, então, que está dando a ordem? É Deus que está dando a ordem ou é o próprio pastor que está dando a ordem para ele mesmo? E quando nós se descoloca dizendo assim, eis-me aqui, Senhor, é para servi-lo. Ninguém diz, eis-me aqui para você me servir, Senhor, não. Eis-me aqui é a frase que diz, eu estou pronto para te servir. O que você quer que eu faça, Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse para os discípulos, os discípulos não é maior do que o vosso Senhor. Não. E quem estava servindo? O Senhor. Por que ele estava servindo? É porque ele estava sendo obediente ao Pai. Ao Pai. Então é por isso que ele estava servindo os discípulos, servia o povo. Porque ele estava obedecendo a Deus, gente. Ele disse, eis-me aqui, eu vou servir, eu vou fazer o que tu quer. No momento daquela dor que ele estava lá em Lucas, que fala, se eu não me engano é em Lucas, ou é em Mateus, fala assim, Pai, se é possível passar este cálice, passa que eu não estou mais aguentando. Na hora, no momento exato, ele viu que ele não veio para ele mesmo. Ele veio para servir a Deus e disse, não faz a minha vontade, faz a tua. Faz a tua. Então o homem que diz que serve a Deus e que responde ao Satanás, jamais está servindo a Deus. Eu não tenho medo de falar isso não, que na Bíblia mesmo relata isso. Tá? Relata isso. O homem que diz, eis-me aqui para Deus e serve o Satanás, tu está servindo o Satanás. João 8:37, o Senhor diz isso. O Senhor Jesus diz isso para aqueles que diz que era da descendência de Abraão, mas estava servindo ao Satanás. Porque ele disse aqui, ó, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E se a palavra de Deus não está em vós, você não serve a Deus. Não serve. Pode ir aonde caçar a Bíblia que for, mas não serve, gente. Se a palavra de Deus não estiver em você, infelizmente você está servindo de si para si, como aquele fariseu orando de si para si, dizendo que estava cheio do poder de Deus, estava cheio do Satanás. Que quando eu oro de mim para mim, eu estou cheio do Satanás, porque não vai sair nada. É isso mesmo. E aqueles que diziam que estava cheio do Satanás, orou a Deus e disse, eu não sou nada, eu sou como uma palha seca, que voa, o vento pega eu e leva para onde quer, mas ser propício a mim, pecador. E esse foi justificado, desceu cheio do Espírito Santo. Então não se exalta não, não diga que não, só tem um que é Deus. Deus não existe, Deus é. Nós temos que conhecer isso. Então nós não temos que servir a nós, eu tenho que fazer o que eu quero, não. Então você não está servindo a Deus não. Tenha consciência disso. Você não é nenhuma criança, como diz o Senhor Jesus. Você não é nenhuma criança para que não conheça os seus pecados. O Senhor Jesus disse, se vós fosse criança,
o meu pai anulava os seus pecados. Mas vós não são criança. Então ele relatou aqui o Senhor Jesus, de forma, eu falo das coisas que vim junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Sabe aquele povo lá de Israel, que andava no deserto, que não se humilharam para Deus, fizeram um bezerro de ouro? Aquele povo que não obedeceram a Deus, quando tinha o pão, se alegrava, quando faltava, murmurava. Esse é os pais desses homens que estavam dizendo que era filho de Abraão. Mas mais na frente o Senhor Jesus disse aqui no 4, o Senhor Jesus disse, por qual razão? Eu estou lendo aqui em João 8, versículo 43. Qual a razão porque não compreendeste a minha linguagem? Ou seja, a minha palavra, o que eu falo? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Por quê? Porque a palavra da verdade dói. Dói. Quem é incrédulo, quem é do Satanás, quando vê a palavra verdadeira, dói, ele vai se sentir. Ele não vai se achar naquele momento, porque o que vai aparecer é a verdade aparece, e a mentira se esconde. A mentira é como as trevas, quando a luz aparece, as trevas desaparecem. E diz aqui, no versículo 44, diz assim, vós, o Senhor Jesus falando, vós sois do diabo. Está aqui a palavra, se quiser está aqui, João capítulo 8, versículo 44. O Senhor Jesus diz para aqueles caras que diziam, judeus, que diziam que era descendência de Abraão, que tinha um pai que era Deus, tinha um pai que era Deus, né? E o Senhor Jesus relatou para ele, confirmou que diz, vós sois do diabo, porque és vosso pai. Vós do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Esse que diz que fica do lado do Satanás, do lado de mentirosos, do lado daquele que planta a iniquidade, planta as transgressões, planta o pecado, a mentira, e vem dizer que é filho de Deus, é filho do Satanás. Deus está falando, o Senhor Jesus está confirmando aqui, está falando. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando eu saio da verdade, eu não sou filho de Deus. Eu sou filho do Satanás. Está aqui escrito aqui. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me creste. Tem consciência de quem é você, de que do lado você está. Eu vi uma missionária, se eu não me engano, acho que eu não sei, eu esqueci o nome dela, estava falando, não fique no muro, porque uma hora você vai cair e você não vai saber de que lado você vai cair. Eventualmente você vai cair do lado de quem? Se você está do muro, você vai cair de que lado? Cuidado. Cuidado, homem, mulheres, que fica dizendo que é de Deus,
fica levantando a mão, dizendo Deus é comigo. Cuidado. O Senhor Jesus mostrou para Nicodemo que se ele não nascesse de novo, ele não ia ver o reino de Deus. O que quer dizer isso? De quem era Nicodemo então? Ele estava no meio do muro? Se ele queria ser maior do que o Senhor Jesus, ele é o quê? Esse que quer envergonhar o Senhor Jesus, ele é o quê? Um homem que diz que é de Deus, jamais quer envergonhar o Senhor Jesus, jamais envergonhar. Eu posso dar sangue no meio da canela. Eu tenho que estar na verdade, doia que doer. E digo mais, esse que quer vir querer dar uma de gostosão, que é filho de Deus, e está do lado do Satanás, eu digo, bem-vindo à selva. Bem-vindo à selva mesmo. Eu não tenho medo não. Pode vir. Doia que doer, mas vamos ver quem está na verdade. Se é esse que está do lado do Satanás ou esse que está do lado do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus mostrou para Nicodemo que se ele não se refazesse, se ele não voltasse atrás, se ele não se recusasse dele mesmo para aceitar o Senhor Jesus, jamais ele ia ver o reino de Deus. E isso não foi só com Nicodemo não, é comigo, é com quem quer que seja. É com presidente, é com policiais, é com governador, é com ministro. Ai daquele que diz, Deus é comigo e fica na mentira. Político, ministro, vai pagar no abismo do inferno. É isso mesmo, a Bíblia diz isso. O Senhor Jesus disse isso. E você Camesina, eu estou até dizendo, você descerá até o inferno. O Senhor Jesus disse isso. Está em Mateus, né? Então nós temos que ver, gente. O Senhor Jesus não é brincadeira não. Um dia você está ali, eu sou de Deus, aí você sai e vai para o inferno lá, dá prioridade ao Satanás e depois eu sou de Deus. Presta atenção, gente. Presta atenção. Deus, você até falou, Deus é justiça mesmo. Sodoma e Gomorra, Deus é justiça. Tu viu o que aconteceu? Sodoma e Gomorra? Tu viu com o que aconteceu com Nabucodonosor? Deus é justiça sim. Você vê com o que aconteceu com Moisés? Moisés era para entrar na terra prometida em primeiro lugar. Ele era a linha de frente, era o libertador. Quem era que abriu o portão da terra prometida era Moisés. Não estou falando que ele foi a falha dele. Então nós não pode falhar, nós não pode ir para servir o Satanás e depois vem, eu sou de Deus. Cuidado. Cheio da imundícia de Deus. Então cuidado, povo de Deus. O povo de Deus tem que estar limpo sempre. Não estou dizendo que não peca. Isso já é mentiroso. Quem disser que não peca já está mentindo. Mas você tem que ter uma consciência que você não é nada. E quando você pecar, você já tem que imediatamente se ajoelhar e pedir a Deus misericórdia. O rei Davi disse, Senhor, quando você se afasta de mim, a iniquidade me faz eu errar. Porque pessoa, ser humano, povo de Deus, nós não podemos se afastar da presença de Deus. Porque nós não resiste. O diabo é mais forte do que nós. Nós sem Deus, o diabo é mais forte do que nós.
Então, Roboão também, segunda Crônica 12, tirou o povo da presença de Deus, fez a cabeça do povo, dizendo que era ele, que era grande, era quem mandava, foi lá. Deus deixou o povo, a escolha do povo, sabe? Esta eleição, muita gente acha que, perderam. Não. Aquele que continua na verdade não perdeu. Eu digo até o deputado federal, Nicolai, né? Como você disse que não perdeu, nós não perdemos mesmo não. Aquele que continua na verdade, ele não perdeu não. Perdeu aquele que se sujou, dizendo que é de Deus e se sujou. Esse perdeu. Porque Deus é juiz e vai pagar todos, vai pagar mesmo. Todos que saíram da presença de Deus, saíram da obediência de Deus, vai pagar. Deus jamais, como ele deixou lá em Deuteronômio, eu proponho, ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém. Você vai para o inferno se você quiser. Você vai para o céu também se você quiser. A escolha é sua. Mas depois não vem dizer que eu dei uma volta com Satanás, mas eu sou de Deus. O Senhor Jesus confirmou para Nicodemo, confirmou para os judeus que estava lá dizendo que era descendência de Abraão e tinha um pai que era Deus. O Senhor Jesus relatou bem claro que eles eram filhos de Satanás. Se o Senhor Jesus relatou, eu vou confirmar que é. Porque está escrito na Bíblia. Não é livro meu, não é livro de fulano, de homem, não. É a palavra de Deus, é quem está confirmando que é. Então cuidado por onde você anda. Cuidado com quem você anda. Porque o rei Davi disse, segundo o coração de Deus, bem-aventurado o homem que não se mistura. O homem que não dá ouvido. O homem mau. O homem que é do lado de Satanás. É que ele não fala com essas palavras, mas bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é ímpio? Quem é ímpio? O que é conselho? O que é conselho? O Senhor Jesus, Deus, através de Salomão, em Provérbio, diz: não se separe do meu conselho, porque é vida para vocês. Então o que é conselho então? O que é conselho? Então nós temos que saber. Não fique enchendo o seu coração de Satanás, dizendo que é filho de Deus da boca para fora. Cuidado. Pode trazer mais transgressões para você mesmo. Tá? Digo sem medo, porque traz mesmo. E lá em 2 Crônica, onde eu falei que Roboão, Deus deixou o povo sofrer na mão do homem. Porque ele disse, vocês vão provar. Porque não quiseram me acompanhar o pensamento do homem, não meu pensamento, não o meu caminho, mas sim o caminho do homem. Então eu vou deixar vocês provar o que é o sacrifício do homem, o que é a bondade do homem, se o homem tem bondade. Homem não tem bondade não, rapaz. Homem não tem bondade não. Deus falou para Moisés, tem misericórdia de quem eu terei misericórdia. Então nem todo mundo nós tem que ter misericórdia não. Tá? Tem que falar a verdade. Dói que doer, mas é mesmo. Nós tem que ser sinceros. Ou nós prega a palavra de Deus, ou não prega Satanás. Então o Senhor Jesus declarou abertamente para o Nicodemo aqui o que ele era, aonde ele estava, quem ele pertencia.
A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém, quem era que estava falando com Jesus? Não é Nicodemo? Se alguém, e esse Nicodemo agora, quem é? O Nicodemo já se foi. E nessa geração, quem é o Nicodemo aí? Quem é? Ninguém acha que não é. Mas tem muito Nicodemo por aí, com vergonha do Senhor Jesus, não fala a palavra de Deus, com vergonha, não fala a verdade com vergonha. Pois é. Então o Senhor Jesus disse: se não nascer de novo, não pode, não pode ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus para você? Deus. Fala assim: Deus é poderoso e maravilhoso. Fala. Então, Deus, ele... Se alguém fazer o mal, não vai ganhar presente. Se alguém obedecer, vai ganhar presente. Pois é, presente de Deus, né? Isso mesmo. Perguntou Nicodemo: como pode? Quem é seu presente? Deus. Então, o Nicodemo veio sem nenhuma expectativa, sem nenhuma força, porque aquilo dali já não era para ele falar mais nada, já era para ele baixar a cabeça. E se ele tivesse um coração, ali, porque ali estava uma pedra. Pai, hoje é dia, ó. Se com uma palavra dessa o homem não aceitar, não crer, infelizmente o coração dele, ele não tem coração, ele tem uma pedra. Por isso que o Senhor Jesus é maravilhoso, mas quando ele tem que falar, ele fala. Por quê? O melhor para nós, para que amanhã, como aquelas virgens despreparadas, né, queriam aproveitá-lo daquela que estava preparada. Então, esta mensagem que o Senhor Jesus disse para Nicodemo foi para preparar ele, ou seja, ainda dá tempo ainda, Nicodemo. Ainda dá tempo ainda, Nicodemo. Então, para nós também dá tempo, mas cuidado, porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus, e ele vem como ladrão. Se você quiser a sua alma, se você quiser ver o reino de Deus, não fica fazendo besteira no mundo, não fica andando com o Satanás aí na cacunda e fica dizendo que é de Deus. Fica dentro da igreja com a farda da igreja, ali que tem que estar com a farda, e fica dizendo: eu sou isso, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou obreiro. Cuidado. Jesus não é bobo, nem é besta, não. Se o que diz para mim que Deus é juiz, então ele sabe que Deus, a palavra de Deus se cumpre. Cuidado. É isso mesmo. Eu tenho que falar a verdade e vou falar até o fim. E diz aqui, ó: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a materno, ao ventre materno? Pode. É só você se arrepender. É só você se arrepender, pedir misericórdia a Deus, e se humilhar, e orar, e buscar se converter dos seus maus caminhos. Segunda Crônica 11, 7:14, quer dizer, 7:14. Deus falou assim: se eu colocar na terra isso tudo, vou falar, eu não chover mais na terra, botar besta fera na terra,
estiver ali sem pão, sem nada, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, eu te abraçarei. Sabe qual é a resposta? Lucas, se eu não me engano, 15, capítulo 15. Aquele senhor que tinha 2 filhos e um saiu. Quando ele saiu, ele gastou tudo que ele tinha, toda aquela fé que ele tinha adquirido ali com o pai. Ali aquele amor. Ali não tem nada a ver com dinheiro, não. Também pode ser com dinheiro, mas não tem nada a ver com amor. Ali é figura de linguagem. Então tem a ver com fé, com amor. Tudo que ele tinha. Aquele homem, aquele jovem estava limpo. Mas conforme ele saiu de perto do pai, ele ficou sujo. Ele se desgastou. Ele se humilhou ao Satanás. Mas teve jeito? Teve. Ele disse, quando ele se tocou em si mesmo e disse que não era, ele não poderia ficar ali porque ali não tinha algo para ele. Ele ia desfalecer. Vamos aqui, deixa eu procurar aqui a parte mais que aquele homem, aquele jovem falou. É 15. Vamos ver lá, 16, 15. Aqui, ó. 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quanto aos trabalhadores de meu pai, tendo pão. Que pão é esse? Que pão é esse? O Senhor Jesus disse: eu sou o pão. Eu sou o pão. Aquele trabalhador que estava ali, estava cheio de quem? Estava abastecido. Quando a presença de Deus, quando a fragrância do Senhor Jesus está dentro de um homem, ele fica cheio, é o pão. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 4, nem só de pão, que essa parte aí o Senhor Jesus estava falando de pão mesmo, esse pão que a gente come, que o Satanás revelou para ele, ou seja, falou com ele. Se coloca essas pedras aí, se transforma ela em pão. O Senhor Jesus, aí sim, aí está falando em pão. Mas o Senhor Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, e sim da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Quem é o pão da vida? Jesus Cristo. Então aquele trabalhador estava cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. E ele diz aqui, ó, em si, ou seja, o trabalhador do meu pai, né, tendo pão com fartura. Com fartura. Só essa parte, com fartura. Você tem algum pão aí que não acaba? Desse pão que a gente come aqui, que não acaba? É claro que ele acaba. E qual é o pão que não acaba? Que é com fartura. Chama-se Jesus Cristo. É com fartura. Nunca que acaba. Nunca. Se você tiver ele, você... Bem-aventurado. Bem-aventurado. Esse que não me viu e creu. O Senhor Jesus diz isso para os discípulos. Por causa daquele incrédulo que disse assim: eu não acredito que ele está aqui, ele veio aqui. O Senhor Jesus apareceu para os 8 discípulos e ele não estava lá. Judas, né? Acho que é Judas mesmo. E aí ele não apareceu. Ah, eu não acredito não. Só acredito se eu colocar a mão aonde foi furado, onde foi botado os pregos ali, os cravos, e aonde a costela foi furada ali com a espada. O Senhor Jesus veio, se mostrou e disse: está aqui. Toca. Toca, incrédulo, filho do homicida. É isso mesmo. Quantas vezes o Senhor Jesus disse: eu serei entregue aos filhos do Satanás. Aqueles que não crê é filho do Satanás. Não vem para cá não, que é mesmo.
ao terceiro dia ressuscitarei. Quantas vezes o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos? E eles não acreditaram. Depois, com uns sinais que o Senhor Jesus se mostrou a eles, aí disseram, agora nós sabemos. Saber o quê? Então, o povo de Deus, Deus está dizendo para nós, eu jamais vou dizer, Deus está falando para vocês, está dizendo para nós, todo homem é fraco, todo homem peca. Bem-aventurado aquele que peca e sabe se dirigir diante de Deus para receber a reconciliação, a limpeza pelo Espírito Santo, pelo sangue do Senhor Jesus. Bem-aventurado. E não fica abrindo a boca falando besteira. Deus é juiz, Deus é juiz, e quem fizer o mal vai pagar. Não tem isso não. Paga mesmo. E diz aqui, ó, levantar-me-eis e irei até com meu pai. Em Lucas eu estou falando aqui. E lhe direi, pai, pequei contra ti, ó só, pequei contra ti. Gente, se reconcilia, gente, se alimpa, faz o que for preciso, faz o que for preciso, mas anda com a verdade, não anda com a mentira não, para você não perder a sua salvação. Ele disse aqui, ó, e levantando-se, não, e direi, pai, pequei contra ti e o céu. E diante de ti, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me lembrei do republicano lá. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para com o pai. Foi para seu pai. Vindo ele ainda longe. Você sabe o que significa aqui? Você que está aí sem a presença de Deus, se desviou. Sim. Olha o que tem no meu braço. Se desviou. Pai. Sim, mas o papai está falando aqui. Tá, depois o papai olha com você. Tá? Depois o papai olha. Bota aí. Se desviou. Está no caminho errado. Qual é o tempo? É só você colocar em prática o que Deus está falando. Se você não nascer de novo, como ele falou pro Nicodemo, se você não nascer de novo, se você não se arrepender, você não vai ver o reino de Deus. E você está longe, mas se você abrir o seu coração, você não tem força, Deus, Isaías 41, 10, se eu não me engano, o Senhor Jesus disse, não tema, não se assuste, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. O que você quer mais? Quer continuar na mentira? Quer continuar dizendo que é filho de Deus e acompanhando o Satanás? Não. Então, este jovem disse, ó, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, e abraçou, e beijou. Qual é a oportunidade? Não importa onde você está. Se você está preso, se você está na enfermidade que ainda não conheceu, se conheceu, ainda está afastado. Se você está na rua, sem nenhuma expectativa da presença de Deus, não tem nenhum caminho, nenhuma saída. Pois tem uma saída. Tem uma saída. É só você abrir a porta do seu coração e dizer, pai, eu te aceito hoje.
Hoje eu quero que o Senhor me lave e me purifica, que hoje eu te aceito. E vou fazer de tudo para não voltar mais para aquilo que aonde eu andava, eu não vou mais andar. Porque o Senhor vai me fortalecer, vai me ajudar, vai me sustentar na tua mão poderosa. Glória a Deus, gente. É isso que Deus quer que nós faça. É nós abrir o coração. É nós fechar a porta para o Satanás e abrir a porta para Deus, para que Ele o refaça. Se for preciso for, tem uma música que fala assim: se for preciso for, me refaça. Acho que é do Gessé, né? Se eu não me engano, esse louvor. Transforma, né? Então, vamos lá em Nicodemo, gente, mas é forte demais essa palavra aqui em Lucas 15, a respeito dos dois, do Senhor que tinha 2 filhos. É muito forte, gente. Esses 2 filhos pode ser nós, pode comparar, é nós, um de nós, tá? É um de nós. E diz aqui, Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água, Espírito. O que é da carne, olha isso aqui, é carne, gente. Não vá pensar que você está na carne e da boca para fora dizendo que sou filho de Deus, você é filho de Deus. Negativo. Negativo. Apóstolo Paulo disse: deixais o velho homem para trás. Para trás. Porque o seu alvo agora é para frente. Que é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que te libertou, que me libertou, né? Então ele diz aqui: o que é nascido da carne é carne, gente. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não confunda carne com Espírito. Não confunda, não. Muitos pastores estão na Cacolândia, muitos bispos, ombreiro, ou até outra pessoa, advogado, a gente já viu lá na Cacolândia. Por quê, gente? Não confunda carne com espírito. Não confunda. Não confunda. O Senhor Jesus é limpo para sempre. Ele é Espírito Santo. Aqui está com Espírito, com E maiúsculo, que quer dizer Espírito Santo, gente. É o Senhor Jesus. Então não confunda uma coisa com a outra, para que você fique mais longe de Deus. E ele diz aqui: não te admire de que eu te dizer, perdão, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, se ele ficar daquele jeito, não tinha jeito para ele. É qualquer um, se tiver do lado de Satanás, se não abrir a porta, se não se arrepender, pronto, está no inferno. Já pensou se Saul se arrependa com o tempo? Com o tempo. Antes de Deus ungir rei a Davi. A Davi a rei. Se eles se arrependa, se ele volta atrás, se ele... É que nós somos assim, gente. Quando nós vamos para frente, que está dando errado, nós não tem que ir mais para frente, nós temos que voltar para trás. Ali vai dar certo. Não é dizendo que Deus também. Você sabia que Deus não é Deus que deixa nós, é nós que deixa Deus. Então aonde você deixa ele, lá ele fica.
E se você voltar para trás, você vai alcançar ele. Então quando não dá certo, não vá mais para frente não. Né? Tira o seu pensamento, joga no lixo e coloca os pensamentos de Deus. E aí vai dar certo. Ele vai te guiar. Ele vai te dirigir para os caminhos que vai dar tudo certo. Então eu sou colocado como ignorante, né? Mas até eu mesmo me acho ignorante, me acho grosso. Só que eu tenho que falar a verdade. Não adianta eu falar mansinho para você, passar a mão na sua cabeça e o Satanás ali ficar ali agrudado em você. Não. Se eu não levar a verdade na minha frente, jamais o Satanás vai sair de você. Jamais. Então tem pastor que não bota nem a mão na cabeça de uma pessoa, porque ele tem medo de ele mesmo cair. Em vez de cair a pessoa que ele vai ungir, cai o pastor. Que eu já vi gente rolando no chão, ombreiro, pastor, já vi rolando no chão, junto com o Satanás, e ele não expulsou. Por quê? Porque está pior do que o Satanás. Então vamos ficar por aqui. Eu quero pedir que Deus, pedir a misericórdia de Deus, para que ele venha abençoar Muele, esse nome é difícil de falar. E também a Ana Cristina Dias. Eu conheço, a Ana Cristina eu conheço. A ombreira. Muele. E também Roselene Henrique. Que Deus abençoe vocês aí, em nome do Senhor Jesus. E nós tem que botar uma direção. Nós tem que ir para uma direção. E essa direção não é homem, não é pastor, não é bispo, não é estudo bíblico, não é... Chama-se Jesus Cristo. Essa é a direção que nós temos que tomar. É para lá. Paulo disse isso. A minha direção é Jesus Cristo. E aí ele falou, aqui eu estou pronto. Só esperando a coroa. E você? E ele ainda disse mais. Se vocês não conseguem seguir o caminho do Senhor Jesus, segue pelo menos o meu caminho, porque eu cheguei ao fim. Então vamos ter uma direção. Não vamos deixar o Satanás invadir a nós. Não, gente. Se você foi ungido, se você é membro, mas que conhece a Deus como um único Deus, o Senhor Jesus como o seu Salvador, então não dê a direção, não vá para a direção de outro, à esquerda, à direita, né? Não, gente. Só para Jesus. E eu tenho certeza, você pode deixar, você pode abandonar todos os homens, mas se você não abandonar a Deus, eu tenho certeza que a tua salvação você vai ganhar. Agora, se você deixar Deus e se apoiar no homem, infelizmente você vai ganhar o quê? A cadeia, chama inferno. É isso mesmo. Tá bom? Eu estou parando por aqui. Deus diz, corta, para. E eu estou parando, né? Eu vou levantar minha mão e Pai, em nome de Jesus, tu sabe que nós somos cheios de defeito, pequeno. Eu declaro isso por mim, Pai, que eu sou pequeno. Mas eu tenho uma direção, Pai, que não é para homem, nem para pastor, nem para bispo, e sim para o Senhor Jesus, para a verdade, para o caminho e para a vida eterna, que chama Jesus Cristo. Senhor, eu te peço com a tua infinita misericórdia, alcança o teu povo, Pai. Alcança aquele que está com os olhos vedados, aquele que está com o coração com a porta fechada, aquele que se encontra, meu Deus, com os ouvidos tampados,
Alcança aquelas pessoas que estão na cadeia, nos presídios, nas clínicas de recuperação. Alcança aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, no leito de dor, as crianças abandonadas, as crianças que estão feitas refém, Pai. Senhor, tem misericórdia. O Senhor é a única verdade. E se o Senhor não se dirigir ao teu povo, Pai, o povo será destruído. O povo será, meu Deus, esmagalhado, será pisado. Senhor, tem misericórdia desta geração. Se eles envergonharam o Senhor hoje, Pai, mas, Senhor, ainda tem jeito. Como o teu filho Jesus Cristo disse para Nicodemo, Pai. E agora, nesta geração, nós somos como Nicodemos agora. Tem jeito para nós se nós recusar para o caminho mau. E se nós se entregar para o caminho bem. O Senhor, com a tua misericórdia, Pai, alcançará nós, eu tenho certeza. Isso é que eu te peço, Senhor. Tem compaixão, Pai. Tem compaixão daqueles que não têm mais força. Daqueles que o coração não tem mais vigor. Aqueles que não têm mais oportunidade aos olhos dos homens. Que é pisado, que é massacrado, Pai. Pai, o Senhor dá o jeito. O Senhor é o único Deus. É o único que disse, eu dou um jeito. Pai, o Senhor mostrou isso para Ezequias, quando o Senhor enviou a Isaías dizendo que ele ia morrer. E ele se voltou ao Senhor e disse, lembra de mim, Pai, quando eu estava ao teu lado, debaixo das tuas asas, reto, inteireza de coração. E o Senhor viu que ele se humilhou e que ele tinha sido mesmo, Pai. E o Senhor deu uma oportunidade que ele vivesse. E não só isso, mas que o Senhor desse fim nos inimigos que estava alcançando a ele. Senhor, pois tem misericórdia, alcança o inimigo que está, Senhor, lutando com os teus filhos, que está querendo pisar, esmagalhar. Senhor, dá sabedoria para o teu povo, Pai. Dá o discernimento. Alcança, Senhor. É o que eu te peço. É claro, quem sou eu? Quem sou eu, Pai? Mas mesmo pequenininho, nada. Como eu sei e me coloco como isso, eu te peço com todas as minhas forças, de todo o meu coração, com toda a minha alma, Pai. Alcança o teu povo enquanto é tempo, Pai. Enquanto é tempo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.